Entre os intervalos dos atendimentos, eu estava dando uma lida nesse livro aqui, Uso de Drogas e Prevenção, da Desconstrução da Postura Proibicionista às Ações Redutoras de Vulnerabilidade, do Marco Sodelli. É um livro que vai tratar dessa questão aqui, no título, né? Uso de drogas e prevenção, só que com uma perspectiva existencialista. Não é a perspectiva na qual eu trabalho, né? Eu trabalho com psicanálise, porém é importante estar aberto a outras perspectivas, até para ajudar no raciocínio clínico, para pensar a vida, enfim. E eu li um trecho aqui que me fez pensar em alguns assuntos que fazem parte do meu dia a dia, que são inerentes ao trabalho clínico, de atendimento. Eu vou ler e depois vou fazer alguns comentários. Está na página 65. Porém, mesmo sendo possibilidade, o homem não vive solto no mundo, sem rumo. Ao contrário, por sua condição ontológica de abertura, de ter que ser alguma coisa todo o tempo, o homem se entrelaça no mundo, por meio da busca incessante pelo sentido. Muitas vezes as pessoas vêm buscar a psicoterapia e a análise em busca de sentido. Essa coisa de ter que ser alguma coisa o tempo todo. O homem, né? O homem aqui no caso é o humano, né? Homens e mulheres e outras possibilidades. Ter que ser alguma coisa o tempo todo. Muitas vezes, na verdade é isso que a gente busca na vida, né? Ser alguém, ser algo, se identificar. E nessa perspectiva, até pensando, né, o tema do livro, ser uma pessoa adicta que faz uso de drogas pode dar uma identidade a essa pessoa. Um diagnóstico pode dar um sentido, uma identidade para alguma pessoa, né? Pensando nesse sentido. Como aponta sentido, né? Como aponta Heidegger, sentido é aquilo em que se sustenta a compreensibilidade de alguma coisa. Chamamos de sentido aquilo que pode articular-se na abertura da compreensão. Nós queremos nos compreender, nós queremos entender o que se passa conosco, o que nos faz sofrer, quais são os nossos desejos. Muitas vezes isso não está tão claro, não está dado. Isso está numa interação com o mundo, com o outro, com as possibilidades, com as faltas de possibilidades. Essa busca de sentido nunca termina, pois o ser do humano sempre está em jogo, dia após dia, hora após hora, minuto após minuto. O ser humano não é fechado, né? Estamos sempre em abertura. Assim, a fenomenologia revela o quanto é equivocado tomar os dilemas humanos simplesmente na perspectiva de problemas a serem solucionados. Isso vale muito para a clínica, né? Existem muitas abordagens de psicoterapia, de psicologia, que vai muito nesse sentido. Temos um problema e vamos tentar resolver. Claro que também passamos por essa questão, por essas questões. Mas vai muito além disso, né? A questão do ser humano. É muito mais esse problema que se coloca na existência. A existência humana não é um problema que tem que ser resolvido, mas é, na verdade, uma questão, algo que está sempre em jogo, sendo nossa tarefa aprender a lidar com o que se apresenta no mundo que é o nosso. Eu falei aqui um pouquinho antes, né, sobre como às vezes um diagnóstico pode nos dar um sentido, uma compreensão, né? Só que o diagnóstico em si, quando você pensa dessa forma, né? Por exemplo, eu sou ansioso, eu sou depressivo, eu sou obsessivo, eu sou fóbico, eu sou borderline. Na verdade, você não é. Você não é nada disso, né? A gente está falando de diagnósticos que servem para classificar, para dar um sentido aos sintomas que você apresenta, mas você é muito além disso, né? Na minha perspectiva aqui, eu vou sempre trabalhar além disso. Tudo bem, o diagnóstico é importante, é interessante para direcionar, para dar algumas diretrizes para o tratamento e para a compreensão do sujeito. Só que o sujeito vai muito além disso, né? E aí que está a questão: o que faz você ser assim, né? Vai muito além do diagnóstico e dos sentidos já colocados no mundo. A gente está sempre em busca de sentido, né? O sentido da existência consiste no
estar lançado no mundo, o que não é pouca coisa, né? Como seu destinar-se, seu rumo. E é esse sentido da existência que vai impulsionando e pressionando a mundanização do nosso mundo. Olha que interessante, mundanização de nosso mundo. A gente está num mundo só, né? Mas existem mundos dentro do mundo, cada um é um universo, né? Toda a ambientação de nosso lugar de vida, nosso trabalho, nosso fazer. Assim, a força motivadora da vida humana é a busca que o homem empreende para dar um sentido à sua existência. É uma tarefa muito árdua, é uma tarefa que exige trabalho, que exige disposição. E claro, nem sempre vamos estar dispostos, mas a vida segue e tem essa exigência, muitas vezes que vem do outro e vem de nós, está inerente a nós. A gente está sempre buscando identidade, a gente está sempre buscando sentido, a gente está sempre buscando compreensão, né? Muitas vezes no trabalho analítico, o que a gente vai percebendo é que a gente vai se entendendo cada vez menos no processo, para chegar a algum ponto que a gente compreende melhor como funcionamos e talvez a gente possa viver da melhor forma possível apesar de, né? Não é simplesmente pensar a terapia, a psicoterapia como um lugar onde você vai eliminar os sintomas. É importante, claro, né? Sintomas faz sofrer, mas o sintoma está ligado a questões que ainda talvez não foram feitas para si mesmo, questões que não foram lançadas no mundo, né? E talvez apreender, né? Que nós podemos ser mais do que aquilo que está posto, né? Você vai num psiquiatra, ele vai te dar um diagnóstico, ok. Mas e aí? O que você faz a partir disso, né? Você vai vestir a roupa do diagnóstico, você vai colocar os óculos, aqueles óculos que faz você enxergar o mundo do seu jeito, né? Cada um enxerga por um óculos diferente. Então é muito complexo, né? Como vocês podem perceber. E essa coisa de estar no mundo, de buscar sentido, de se questionar, de ter dúvida, me fez muito pensar na personagem da Clarice Lispector, a Macabeia, da novela A Hora da Estrela, em que ela diz uma coisa que parece tão singela, simplória, mas é tão profunda, que ela diz: eu não sei o que tem dentro do meu nome. Olha como isso pode nos levar para muitos lugares, né? Cada um tem um nome, cada um se identifica com um nome e a gente associa a pessoa àquele nome, mas um nome não é só de uma pessoa, né? Muitas pessoas se chamam Rodrigo, mas existe o Rodrigo. E quem é esse Rodrigo? O que está dentro desse nome? Né? Pensando ainda que o nosso nome ele é dado antes da gente nascer. Então a gente já é alguém antes da gente saber que é alguém. Então vejam como se alarga a questão, né, do que é ser humano, o que é ser no mundo, o que é ter que ser sempre alguma coisa com sentido e com compreensão. Não é um trabalho simples, não é brincadeira. Talvez possa ter brincadeira, mas no sentido de uma brincadeira séria. Brincar com uma criança, uma coisa interessante, né? Que eu não lembro onde eu li, mas é muito levar a sério a brincadeira da forma como a criança leva, né? A criança, quando está brincando com o mundo, ela está descobrindo o mundo, está nomeando o mundo, está no mundo. E a gente está fazendo isso o tempo todo e às vezes a gente não percebe. Então é para pensar, né? Nesse ponto aqui tem algumas coisas da fenomenologia e do existencialismo que eu considero bem interessantes para ajudar a pensar essa questão do humano, do estar no mundo, do criar sentido, do compreender.